Hoje a gente vai falar sobre como se libertar do que impede de arriscar. De arriscar, de testar, de experimentar, de ir para o novo. Qual a situação hoje que você não aguenta mais, que você gostaria de mudar, que você gostaria de transmutar, e pode ser emoções também. Talvez hoje você se sente ansioso, ansiosa, com angústia, e você quer se sentir mais leve, você quer talvez soltar o controle, só que é só de pensar em testar esse algo novo, em arriscar, soltar o controle, ser uma pessoa mais leve, eliminar essa angústia, essa ansiedade, já vem uma barreira e você não consegue. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Tô esperando o pessoal chegar aí. Deixa eu ver quem tá aí. Josi, bem-vinda. Michele, Cristiane. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Como se libertar do que te impede de arriscar e ir para o novo. Para quem vai assistir depois, para quem ainda não me conhece, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Nicolini, eu sou terapeuta e eu sou criadora do método O Meu Resgate. Esse método ele tem como objetivo eliminar as causas emocionais que te impedem hoje de caminhar em direção dos teus objetivos. Então pode ser um objetivo desde uma dificuldade que você tem aí de se relacionar afetivamente, uma dificuldade de que você tem de prosperar, até uma depressão profunda, ansiedade, eliminar as causas para que você consiga alcançar o que você deseja. Esse é o meu trabalho, esse é o trabalho do método, o meu resgate. Então, todas as causas emocionais, elas estão dentro do seu subconsciente. Existem programações dentro de nós que dizem um belo não é seguro para aquilo que você deseja alcançar. E a gente precisa conhecer todas essas causas emocionais, nos conhecer, acessar tudo isso para programar um seguro, para que você alcance aquilo que você quer. Então, basicamente, o meu trabalho é esse. Por mais que no racional você deseje aí ficar alegre, ganhar dinheiro, ter um relacionamento legal, mudar de trabalho, se separar, casar, por mais que no racional você queira essas coisas, vem uma sensação de que tem uma parte nossa que não está de acordo com esses objetivos que a gente tem. E é verdade, isso é real. Existe aí 90% de nós que não está muitas vezes de acordo com o que a gente deseja. Então, a gente está indo para um lado e acaba indo contrário daquilo que a gente quer. E as aulas de segunda falando sobre isso, são justamente para a gente trazer tudo isso, trazer uma nova consciência, para que a gente mude esse não é seguro dentro de nós para um é seguro, para você alcançar os seus objetivos. Hoje a gente vai falar sobre o que te impede de arriscar e ir para o novo, como se libertar disso. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre o que te impede de arriscar, o que está acontecendo aí que te impede de testar, experimentar, ir para o novo, mudar, fazer alguma coisa diferente, sentir algo diferente. De onde vêm esses impedimentos que você está sentindo? E também como a gente ter um campo energético, um campo de energia que esteja a favor daquilo que eu quero, que atraia para mim aquilo que eu desejo. Também a gente vai falar hoje de como lidar com a vida de modo que eu consiga ir para o novo. Como lidar com a vida de modo que eu consiga testar, experimentar, me arriscar e ir para o novo, tá? Então é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver quem tá aí. Lídia, bem-vinda, ela. Beleza, vamos lá. Ok. Quando a gente para pensar um pouquinho, o que você deseja hoje? Qual situação você gostaria de mudar? O que você gostaria de arriscar, de experimentar? E quando a gente quer
arriscar, quando a gente quer testar algo novo, quando a gente quer sair de um trabalho e ir para outro, quando a gente quer empreender, casar, a gente quer se separar, a gente quer sentir leveza, sair do controle, essa é uma pessoa mais focada. Quando a gente quer ir para um outro lugar, abrir uma porta e atravessar uma porta, arriscar, experimentar, o que de fato eu tô falando? Nós estamos falando de que a gente tá num lugar que hoje é conhecido por você, então esse lugar ele é conhecido, e quando ele é conhecido, ele é um lugar de segurança. Então, você hoje está num lugar de segurança, mesmo que a tua vida esteja uma bagunça, mesmo que a tua vida não esteja do jeito que você quer, que seja um caos, que seja o né, que tá acontecendo situações que tu não gostaria, esse local que você tá hoje é um local de segurança porque ele é conhecido. Por ser conhecido, o teu sistema entende que ele já sabe lidar com tudo isso. E aí, quando a gente quer ir para um outro lugar, quando a gente quer arriscar, quando a gente quer testar, quando a gente quer ir para um outro local na nossa vida, quando a gente quer evoluir, eu tô dizendo que eu vou sair desse lugar de segurança que eu já conheço e vou ir para um lugar desconhecido, totalmente novo, que o meu sistema não consegue conceber como que é esse local. E aí, nesse momento, pode ser, por exemplo, abrir um negócio, pode ser querer empreender, pode querer sair do trabalho, pode ser querer ter um filho, pode ser querer casar, pode ser querer aí se separar. A escolha que você fizer de ir para um outro lugar vai abrir um monte de possibilidade e cada possibilidade vai gerar uma consequência. E aí nunca é a coisa, nunca é o que você vai fazer, mas é o peso que a nossa cabeça coloca em cima daquele movimento que eu vou fazer. Em cima daquele movimento de quando eu digo, agora eu vou me aventurar, agora eu vou agir, agora eu vou me arriscar, agora eu vou experimentar, agora eu vou ter um filho, agora eu vou isso, agora eu vou aquilo. E aí vem aquela sensação, será? Será, hein? Será que eu faço isso mesmo? Vem à tona dentro de nós todos os pesos que a gente carrega relacionado àquilo que eu estou decidindo fazer. Porque quando eu penso, nossa, eu vou tomar essa decisão, vem dentro de nós uma sensação de que, poxa, eu vou tomar essa decisão e aí não tem mais volta. Ou eu vou tomar essa decisão e se eu querer voltar atrás, se eu me arrepender, vai ser muito difícil. Vai ser difícil mudar, vai ser difícil voltar. Então, a gente sempre, com base nesses pesos que a gente coloca na mudança, é que vai ser difícil fazer ela. Então, toda vez que a gente vai fazer algo novo, que a gente vai querer mudar, que a gente vai querer experimentar algo novo, por exemplo, vou ficar na CLT, ou eu vou empreender, eu vou me separar, eu vou casar, não é, pensem comigo, se a gente for pensar, é um experimentar. É como se eu fosse experimentar algo e se aquilo não der certo, eu vou lá e troco. E aí, fazendo uma analogia bem daquelas, se eu, por exemplo, eu não gostava de sushi, não gosto ainda, tá? Mas eu fui lá experimentar. Eu fui num lugar onde, além de sushi, tinha um lado do local que tinha churrasco. Será que eu posso sim experimentar, empreender, experimentar esse negócio? E se eu não gostar, eu pego e troco. Se eu não gostar, se eu provar, se eu ir, se eu me lançar, se eu arriscar e, cara, o sushi não for bom, eu vou lá e como uma pizza, vou lá e como outra coisa. Não é assim que a gente teria que pensar? Que ficaria mais leve? Só que a gente coloca pesos muito grandes quando são decisões, aquelas decisões grandes que a gente vai fazer na nossa vida,
a gente coloca pesos e valores enormes. Então aqui eu tô falando pra vocês, né? Nossa, parece às vezes que vem uma parte que a Fernanda é muito fria em dizer, eu vou lá, sei lá, eu vou decidir empreender e aí não gostei, vou lá e troco. É simples assim, é como se fosse trocar um pacote. Mas não é no raso que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar no profundo da coisa. Então não é sobre, isso aqui é muito frio de pensar. Eu tenho que pensar o porquê que é tão desafiador eu fazer algo, eu experimentar, eu me lançar, eu arriscar, testar, enfim. Por que é tão desafiador pra mim? O que eu tenho de pesos e valores que impedem eu fazer esse movimento? Então, quando a gente tem aí essas grandes entre aspas, decisões, a gente não faz com a mesma leveza do que se a gente fosse decidir, por exemplo, a comida que a gente vai comer. Eu vou comer esse doce, se eu não gostar, eu nunca mais vou experimentar. Se eu vou comer esse sushi, se eu não gostar, eu vou lá e troco por outra comida. A gente sente que não somos livres. Vai dizer que não é assim. Quando eu vou tomar uma decisão de me arriscar, vem uma sensação de que a gente não é livre. Vem um peso. Por que vem isso? Porque o peso, os valores que eu coloco, eles são enormes sobre aquilo que eu vou decidir. E aí, quando a gente coloca pesos e valores, principalmente relacionado ao paradigma que rege, ao paradigma que está em cima, né, disso tudo, o arriscar, o testar, o ir, o procurar, o se aventurar fica muito mais difícil, porque a gente atribui pesos e valores a tudo isso. Beleza? Então, a primeira coisa aqui que a gente entende é que não é a coisa que eu decido fazer, não é a coisa que eu decido testar, que eu decido experimentar na vida, mas é o peso e o valor que eu coloco sobre aquilo que vai fazer o movimento ser muito difícil. Então imagina que você aí tem um grande amigo. Vamos pensar assim, como que eu faço, como que eu vou fazer para eu conseguir me lançar, experimentar sem tantos pesos e sem sentir tanto esse peso, esses valores. Pensa que tu tem um amigo, é um baita amigo ou uma amiga, são super amigos. E aí, é amigo, né? Você se encontra, mas cada um tem o seu trabalho e tudo mais. Só que de repente você decide montar um negócio com esse teu amigo. Pensa, você decide experimentar, você decide testar algo novo, você decide arriscar ele também. Você tem alguma ideia se essa sociedade que era com teu amigo, que você conhecia, que nossa, vocês se davam super bem, você tem alguma ideia de como vai ser trabalhar com ele todo dia? Você tem uma ideia de, será que isso vai dar certo? Você tem uma ideia de, será que isso aqui vai engrenar? Não. A gente não tem a ideia, a certeza se aquilo vai dar certo ou não, enquanto eu não experimentar. Por mais que, cara, eu conheço esse amigo, ele é confiável, ele é muito bom, ele é trabalhador, é tudo mais. É teu amigo, são coisas diferentes. Quando eu vou para um movimento novo, é tudo diferente. É como se eu estivesse atravessando uma porta e indo para um outro cômodo que eu nunca vi na minha frente, que eu não conheci. Então a gente não tem até que eu não experimente. Quanto mais eu colocar, né? Se tu vai ali fazer uma sociedade com teu amigo, e aí tu colocar pesos e valores nesse testar, nesse arriscar, de que, nossa, tem que dar certo. Quanto mais você colocar a tua cabeça para trabalhar, de que, meu Deus, tem que dar certo, mais difícil vai ser esse movimento de testar. E aí mais difícil é o nosso processo de evolução, de crescimento com os erros e acertos. Tá fazendo sentido, gente? Cara, você mãe,
né? Ó, eu vou experimentar algo novo, vou ser mãe. Mas aí se na cabeça começa, eu ainda não tenho uma reserva financeira boa para isso. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir trabalhar ao mesmo tempo e dar conta? Nossa, acho que não vai dar. Como é que vai ser? Mas se eu não conseguir trabalhar esse tanto, a renda vai diminuir. E aí? Cara, minha casa é pequena para eu ter um filho. Nossa, será que eu vou conseguir? Então a nossa cabeça já começa, né? Pesos e valores que começam aí na mudança. E aí tem outra coisa. Se eu for mãe e eu não for presente, o que vão pensar de mim? Pesos e valores. E se eu for mãe, se agora eu decidir me lançar, experimentar isso, nossa, e se eu não souber educar, o que vão pensar? A vergonha que eu vou sentir? Então, tá fazendo sentido? Isso é pra tudo. Vou ter um relacionamento ou vou querer cortar laços. O que os outros vão pensar? Como é que vai ser? Então, às vezes, a gente fica numa posição que tá ruim, mas porque ela é segura, quentinha e conhecida. A gente não se dá o luxo de mudar, de ir para outro lugar. Quando eu saí lá da cidade onde eu morava, né, de Farroupilha, e vim pra cá, eu colocava um peso gigante nessa mudança, de que tem que dar certo, e se eu ter que voltar lá atrás, cara, se eu for pra Porto Alegre e der tudo errado, como é que eu vou fazer se eu tiver que voltar com as mãos, uma mão na frente e outra atrás? O que vão pensar de mim? E se eu abrir essa porta, atravessar essa porta, chegar nesse outro cômodo, que é a mudança, né? Era Porto Alegre, e eu tiver que ir pra outro lugar depois? Porque eu me lancei, me arrisquei e deu ruim. Então, em cima da ideia do movimento que eu vou fazer, ali, se tiver essas ideias aqui pesadas, esses valores, mais difícil é o passo. E eu tinha isso, né? Essa sensação. Outra coisa que acontecia comigo muito é mudanças de cidade. E aí, claro, nessa mudança que foi sair de lá pra cá, esse peso, esses valores de arriscar, de testar, de fazer algo novo, gerou todo esse rebuliço, né, na gente. E eu também tinha padrões que na época eu não sabia, mas eram padrões inconscientes em relação à mudança de cidade. Porque com 5 anos eu tive que mudar de cidade. E aí com 14 anos eu saí de uma cidade e fui para outra. E aí com 22 para 23 eu saí de Farroupilha e vim para Porto Alegre. Então, não tava bom, né? Eu queria mais profissionalmente e tudo mais. Não tava bom em Farroupilha, mas a dor que eu sentia de recomeçar, de fazer uma mudança, de nossa, será que vai dar certo? Era enorme. Em todas as minhas mudanças de cidade, eu chorava. Eu ficava um mês assim só chorando. Era muito difícil fechar ciclo. Era demais, assim, um peso enorme essa coisa de arriscar. Tanto que eu lembro que eu disse, eu nunca mais quero mudar de cidade. E hoje já não, né? Se aqui não tá bom, eu vou me arriscar. Se eu quiser sair de Porto Alegre hoje, vamos fazer alguma coisa diferente, vou recomeçar. Mas lá o peso que eu dava pra mudança, o ir pro diferente era muito grande. Então, a gente cria raízes no velho trabalho, na velha cidade, na velha relação, que é uma raiz que tá aí morta, seca, apodrecendo, mas a gente tem medo de dar o passo, de tentar, de testar, de experimentar, de arriscar. Não é assim? A gente não tem a certeza de que vai dar certo. Só que não tá legal onde você tá. Talvez é uma situação que você não aguenta mais. Não tá bacana. Por que não mudar? Por que não testar? Por que não fazer algo novo?
Tá fazendo sentido? Então é isso, né? A gente não sabe se vai dar certo ou não, mas por que não testar? Por que não experimentar? Deixa eu ver quem tá aqui. Elaine, Cíntia, Mari, bem-vinda. Lúcia, Mari, tem duas Mari aqui. Lulu, bem-vinda. Ok. Entendemos isso, né? Entendemos essa questão dos pesos e valores, entender que tudo é aprendizado na nossa vida, que por que a gente vai ficar no mais do mesmo, muitas vezes se remoendo, no mesmo padrão, na mesma emoção, angústia, ansiedade, na mesma relação, no mesmo ciclo, remoendo, pra quê? Pra que isso? Pra que ir empurrando com a barriga algo que talvez tu não tá mais feliz? Então, o chefe te olha torto, você gostaria de trabalhar o seu potencial empreendendo, você tem 1000 ideias para entrar em ação, só que chega a hora de dizer, chega, não dá, eu vou testar, você não vai. Então, hoje você tem objetivos e que você quer e você tem um medo de arriscar, você tem um medo de experimentar. Por quê? Por que não testar e mudar os teus padrões, os padrões inconscientes? Por que não mudar, olhar para o subconsciente, mexer naquele rebuliço e ver no que dá, sabe? Eu já tenho um padrão, eu já tenho a minha formatação inconsciente, ela me levou até aqui. Ela não vai te levar além. Agora, vamos mudar? Vamos mexer na mudança, na visão de mundo? Vamos expandir a consciência e ver no que dá? Qualquer coisa a gente remexe de novo? Então, trocar, mudar. Quando hoje a gente atribui ao nosso trabalho, ao nosso casamento, ao nosso filho, sabe? À nossa maternidade, a isso, aquilo, quando a gente atribui um grande peso naquilo, como que isso vai ser rompido? Às vezes está ruim e a gente não vai conseguir romper. Mesmo isso gerando um caos na nossa vida, a dificuldade de romper é muito grande. Quando nós olhamos para o outro, e a gente diz assim, nossa, você é tudo para mim. Se eu perder esse trabalho, nossa, isso aqui é tudo para mim. Ou se eu vou, por exemplo, eu vou agora mudar de profissão, eu vou mudar minha carreira. Nossa, isso é tudo para mim. Quando a gente diz isso é tudo pra mim, então acabou pra mim. Acabou. Porque se aquela coisa, aquela pessoa é tudo pra mim, o que você for, como você é tudo o que eu vou ter. É tudo que eu tenho. Então eu vou ficar na mesma coisa, na mesmíssima coisa. Eu fico amarrada naquilo. E eu não consigo arriscar, não consigo testar, não consigo ir pro novo. Os pesos que a gente coloca, muitas vezes é peso de morte. É peso, nossa, o que vai ser de mim se eu perder esse trabalho? O que vai ser de mim se eu perder isso? O que vai ser de mim se eu perder essa oportunidade? O que vai ser de mim se ele ir embora? O que vai ser de mim? São pesos de morte. E aí o que vai ser da minha vida? Quando... Vamos ver o que tá falando aqui. Opa! Boa noite, Magda. Eu lembro outra situação que foi a minha transição para ser só terapeuta. Vamos ver, deu uma paradinha. Aí, atendendo como terapeuta e com a minha empresa, teve o momento em que eu disse, eu preciso arriscar, eu preciso testar, eu preciso experimentar, eu preciso ir para esse novo, que é essa carreira que eu tô amando fazer, é essa profissão
nova e tudo mais. Eu preciso colocar todo o meu foco nisso. É um arriscar, né? Quem garante que vai dar certo? Quem garante que vai fluir e tudo mais? Bom, aí quando eu fui fazer essa decisão de me desligar completamente da minha empresa, eu comecei a botar na minha cabeça um pensamento assim: o que de pior pode acontecer? Daí eu fui pensando nas piores coisas. E aí eu fui pensando, como é que eu fico? Bora, começo de novo. Tá, e se acontecer isso? Vou lá, começo de novo. Tá, e se acontecer isso? Bora, começo de novo. Eu pensei nas piores coisas, desde assim, de ficar endividada. Nossa, e se acontecer, se eu abrir essa porta e ir pro novo e eu ficar endividada? O que eu vou fazer? Bom, daí eu vou vender as coisas que eu tenho para pagar. Tá, e se você vender tudo e ficar sem nada? Bom, aí eu vou ter que pensar no empréstimo. Tá, e se der tudo errado? Bom, aí eu vou morar de aluguel. Tá, e se não tiver nem pra morar de aluguel? Bom, aí eu vou morar, sei lá, embaixo da ponte. Tá, e aí? Tá, e aí? É o que eu tenho, vou ficar feliz e leve e eu sei, vem uma sensação assim, isso não vai acontecer. Porque mesmo que acontecer, eu dou um jeito de mudar. Porque o medo de arriscar, ele passou, sabe? O medo de testar, o medo de experimentar. Então a gente coloca pesos de que, nossa, se eu ir para aquela outra porta, se eu atravessar aquela porta e para aquele cômodo, aquela mudança, meu Deus, aquilo tem que dar certo, senão acabou para mim. E isso não é real. Isso é só ideias por medo do novo. E se lá não der, a gente pode testar outro movimento. Tá fazendo sentido? Oi, Lúcia, bem-vinda. Tá travando, né, gente? Que chato isso. Deixa eu ver se eu mudo aqui, Qualquer coisa, gente, vão lá pro YouTube. Beleza, vamos ver se isso aqui funciona. A gente coloca pesos de morte. Pra mudança tem que dar. Quando na verdade, se a gente atravessar uma porta e lá estiver não ser do jeito que a gente quer, a gente pode simplesmente mudar. Mas aí tem os benditos peso e valor que a gente coloca. O bendito peso de nossa, o que vão pensar se eu agora sair da minha cidade para montar um negócio em outra cidade e der tudo errado? Nossa, como é que eu vou ficar se eu casar e me separar? Sabe? É uns pensamentos. Nossa, mas e se eu tiver filho e se eu não conseguir educar, né, 100%, como é que vai ser? Pesos e valores que vão detonar com a nossa vida, com a nossa saúde e tudo mais. De onde que vem esses pesos e valores? Essa outra parte da aula, né? De onde que vem esses pesos e valores que a gente coloca na mudança, no recomeçar, no testar, no experimentar, no sair dessa zona conhecida que às vezes está um caos, mas eu não quero sair porque isso aqui já está cômodo, eu já conheço. De onde que vem esses pesos e valores que a gente coloca? Vocês já vão saber. É lá do nosso passado. É lá do nosso passado. Lá a gente atribuiu ideias, né? Lá você colocou ideias, foi inserido em você ideias sobre trabalho, sobre sobre trabalho tem que ser uma coisa certa, tem que dar certo, tem que ser algo que tem que ser assim, tem que ser assado. Então esse peso, por exemplo, do trabalho, de mudar de trabalho e tudo mais, ele veio da onde? Do passado. Eu vou mudar e tem que dar certo, tem que ser assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí você paralisa, você não consegue ir para o outro lugar. Porque lá atrás foi inserido em você pesos e valores. Então já começa a olhar quem lá atrás testou, experimentou, foi pro novo, pro diferente, arriscou e se lascou. E se lascou, deu tudo errado.
e você sentiu dor? Quem lá atrás fez isso? Quando a gente pensa em, nossa, a pessoa foi, se arriscou e se lascou, a gente pode pensar em relacionamento também. Quem lá atrás, talvez, se separou e foi viver com outra mulher, com outro homem. E foi falada, foi julgada, deu tudo errado, não deu certo, se separou, ficou, né, aquele relacionamento deu ruim. Esse movimento a nível emocional e energético é um movimento de arriscar, ir pro novo, experimentar. Então, tudo que a gente lá atrás foi sentindo, hoje tá ali, ó, gravado, gerando um peso e um valor que te impede de ir pro novo, de testar e tudo mais. Ou, se a gente olhar lá para trás, nesse movimento que eu falei, quem é que lá se arriscou e tudo, quem é que não dava passo nenhum lá atrás? Quem é que não dava nenhum passo e aí você se sentia segura, se sentia estável? Então, é na nossa história que a gente vai conseguir ver o que tá hoje travando, impedindo a gente de seguir. Maternidade, por exemplo. Maternidade, você quer experimentar algo novo, você quer experimentar a maternidade. Só que qual é o peso, qual é o valor que você coloca nisso? Você quer ser uma mãe XYZ. Você pensa assim, nossa, quando eu for mãe tem que ser assim. De onde que vem isso? De onde que vem isso? Dos julgamentos que você deu lá no passado. Eu já atendi um caso onde a cliente veio trazendo, nossa, eu não consigo trabalhar, não consigo mais me dedicar, e isso aconteceu após os filhos. Quando ela era criança, ela ficava com a babá e ficava indignada e triste, né? Sentia a dor ali da mãe ir trabalhar. Ela não tinha esse entendimento, ela tendo que ficar com a babá. E aí, esse peso, esse valor que foi dado lá atrás, com essa dor que precisa ser mexida, hoje fazia ela ter dificuldade de maternidade e profissional. De juntar os dois. A forma que, por exemplo, a sua mãe gerou hoje em você, pode ter gerado em você uma dificuldade de ir para o lado da maternidade. Porque, tem que ser de tal forma, tem que ser desse jeito. E aí eu escuto muito, né, essas falas assim, eu não sei se eu quero ser mãe, eu não sei se... Tá tudo bem, não tem certo, não tem errado. Mas fazer esses movimentos de não querer ir para um lugar por causa de dor, não é legal. Porque você tá baseada na dor e não no que de verdade você até gostaria de testar, experimentar e tudo mais. E o da maternidade serve para tudo, relacionamento, tudo, o sentir. Então, tem um monte de mulheres, né, nesse exemplo, que querem sim engravidar, mas conscientemente querem, só que não conseguem engravidar. Conscientemente quer, mas não consegue. Mais um movimento, que lá dentro tem um não é seguro. A boca até diz eu quero, mas dentro tem um campo que gera uma barreira para alcançar aquilo. Então a dificuldade de experimentar mostra outra coisa. As primeiras coisas que eu falei para vocês pesos e valores. Agora a gente consegue entender que mostra também dores, que eu tenho dores emocionais por julgamentos que eu dei lá atrás. Tá fazendo sentido? Pra quem travar, vai pro YouTube, que lá também tá passando, tá? Deixa eu até olhar aqui. Fez sentido, gente, até agora? A Elaine chegou! Beleza! Pelo menos assim não tá travando. Beleza, ó, quem não consegue aqui vai pro YouTube, tá? Senão, seguimos o baile aqui. Show!
Ok, então percebemos, né? Pesos e valores que eu dou para aquilo que eu desejo, aquela mudança e tudo, dores emocionais. E aí tem mais uma coisinha aí que impede a gente de testar, de experimentar, de ir pro novo, se sentir leve numa segunda-feira, se sentir bem, soltar o controle. Sabe aquela pessoa controladora? Porque ir pro outro lado não é seguro. Tem mais uma coisa que impede a gente de testar, de ir pro novo, que é o medo de eu encontrar no caminho uma pessoa como eu. Lá atrás, quando alguém se aventurou, quando alguém experimentou, quando alguém fez diferente e aquilo não deu certo, entre aspas, ele não foi bem sucedido, como é que eu vi essa pessoa? Como é que os outros olharam para essa pessoa? Como que ela foi vista? Quando ela disse, olha, eu vou lá, vou testar, vou experimentar, vou sair desse casamento porque eu tô apaixonada, apaixonado, eu vou ser mãe, eu vou mudar de cidade, eu vou empreender, eu vou sair desse trabalho. Como essa pessoa foi vista? A gente fala muito da ovelha negra, né? A ovelha negra lá, antigamente dizia, nossa, aquele ali era a ovelha negra. A pessoa talvez que mais testava, experimentava e se arriscava. Mas aí aquilo, opa, fica um medo dentro de mim de encontrar uma pessoa como eu. Que como eu enxerguei lá atrás essas pessoas hoje vão me ver. Vão ver eu, vão me julgar, vão colocar ali, né? Vão apontar um dedo. Então, dentro de mim, houve exclusões de habilidades que pessoas lá do meu passado têm de ir pra frente, ir pra liberdade, não ficar, né, tá ruim, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou testar isso, não deu, eu vou pra outro lugar. Essa exclusão dessas habilidades ficou gravado em mim e hoje tá me faltando essa coragem, me faltando essa energia, essa força de ação, esse partir pro novo. São habilidades que eu posso olhar lá atrás e pensar, quem é que era assim, hein? Quem é que era assim? Eu tenho um caso de o pai foi embora e a mãe ficou mal. E essa filha, ela entendeu, julgou, né, aquela dor, toda a situação, dor emocional, entendeu que liberdade é ruim. Ela veio olhar pra, eu quero ter o meu negócio, eu quero morar na praia, já contei um pouco aqui esse caso, eu quero morar na praia, eu quero ter o meu negócio lá, eu quero, sabe, sair dessa cidade grande e tudo mais. Só que, por que não vai? Por que não consegue? Quer tanto? Porque tinha um não para a liberdade. Pois lá atrás, quando o pai, né, pegou e foi se separou e foi viver a vida dele, isso gerou uma dor nela. E aí, com base em todos os julgamentos e as pessoas em volta também, né, que teve esse julgamento, hoje ela não se permitia. Foi lindo, semana passada, dela ter se libertado desse ponto. Foi uma sessão assim que ela, com o meu resgate, com o método que eu falo pra vocês. Então, habilidades que a outra pessoa tem, ele tem uma habilidade pra, não tá bom, eu vou embora. A gente não pode olhar com julgamento aqui, a gente tem que olhar, cara, tem uma habilidade aí que tá me faltando, de testar, tá ruim ficar aqui nesse cômodo, eu vou atravessar a porta e eu vou ir pro outro cômodo. Sabe? A habilidade que eu não tenho, não consigo, quero, mas não vai. Porque existe um medo de encontrar nessa transição uma pessoa igual a você. Assim como eu critiquei, o medo de eu ser criticado, o medo de encontrar uma pessoa que também critica é muito grande.
Então, a visão de mundo fica assim, nossa, quem vai pro novo, quem se arrisca, quem experimenta, com base no que eu vivenciei, no que eu julguei lá atrás, fica bem assim essa visão de mundo. Ah, quem vai pro novo, isso gera dor. Quem vai pro diferente é julgado. Quem se arrisca, cara, é louco. Quem faz isso, tá doido. Quem testa, tá louco, não dá pra fazer isso. E aí como é que eu vou conseguir fazer? Eu vou ter um campo que não tem essas possibilidades. Eu não consigo nem enxergar. A minha cabeça começa assim, nossa, mas eu não consigo nem sequer ver, não existe mesmo, Fernanda, não dá pra experimentar, eu vou ser julgada, não dá pra mim ir pra aquele lado, eu não posso me arriscar, porque a tua cabeça não tem essa possibilidade, eu nem consigo nem enxergar, o meu campo fica fechado pra isso, então não vai nem chegar oportunidades, pessoas, trabalho que você dinheiro, não vai chegar para ti trabalho que você não acredita que existe. Não vai chegar para você oportunidades de ir pro novo que você não acredita, porque o teu campo não tá para isso. Fazendo sentido, gente? Então, o que hoje eu tenho dificuldade de testar, arriscar, experimentar, eu não posso pegar como uma verdade absoluta, é assim. Não, mas quem tá num relacionamento e do nada decide ir embora, isso aí é péssimo, vai ser julgado, tá sendo horrível e tudo mais. Essa é a minha verdade absoluta, né? Eu não posso colocar isso como verdade absoluta porque todo o meu julgamento vai impedir que eu tenha um campo de possibilidades para aquela habilidade. Não que eu vá fazer a mesma coisa, mas eu vou ser impedida de ir para o outro lado, atravessar a porta. Então, vai ficar difícil de você fazer algo, vai ficar difícil de você se lançar. E vocês devem perceber que para outras pessoas pode ser fichinha, pode ser fácil ela se lançar e ir para o novo experimentar, né? E para você não. Porque no campo dela tem essa possibilidade. Na visão de mundo dela, essa possibilidade existe. Esse ver o mundo assim existe. Isso não tá no teu. Então, tenha certeza de que não é uma verdade absoluta. Se tá difícil para você se arriscar, experimentar, agir, ter força de ação, ir pro mais, pro que você quer, isso não é uma verdade absoluta que, nossa, como é difícil, nossa, como não dá certo, nossa, essa é a tua visão de mundo. Porque tem pessoas que conseguem de fichinha. E aí fica aquela mesma pergunta que eu falei no começo. Por que não eu testar, eu mudar a minha programação? Por que não eu mudar a minha visão de mundo? Testar uma nova visão de mundo que faça eu alcançar certas coisas. E se eu testei essa nova visão de mundo e não deu, eu testo de novo, eu mudo de novo a minha forma de ver as coisas. Aí, na tua história, você recebeu um monte de mensagem a respeito de dinheiro, sexo, trabalho, amor, a respeito de ir lá, fazer o que tem que ser feito, esticar o braço e se lançar, se jogar do outro lado da porta, atravessar a porta, atravessar o teu deserto. E às vezes o que você quer, você não está tendo hoje referências daquilo. Você não tem referências porque talvez na tua história também não teve essas referências. Ah, eu quero dar conta de ter o meu negócio, ser mãe de 3 filhos e ainda ter tempo para mim. Mas aí você olha no seu passado e você não consegue ver essa referência. Que? Ter 3 filhos, ter o seu trabalho e ainda ter tempo para si, não tá aqui no teu campo, tu não enxerga. Porque isso não foi uma mensagem que foi inserida dentro de você na tua vida.
sei lá, tua mãe trabalhava fora e chegava e só queria dormir, não tinha nem tempo para ela se cuidar e tudo mais. Então, eu preciso gerar um campo meu de possibilidade para aquilo que eu quero. E aí eu preciso, para isso, mexer nos meus pesos e valores, nos meus padrões inconscientes. E aí a gente entra na outra parte da aula, que é como ter um campo possível para isso que eu tô querendo. Como ter um campo possível para essa situação que eu não quero mais viver na minha vida e eu quero ir para o outro lado, eu quero atravessar essa porta. Como ter esse campo energético possível para isso? Essa é a parte da aula de agora. Carla, querida, bem-vinda! Bem-vinda! Ok, como então ter esse campo, né? Eu preciso ter esse campo energético possível a isso que eu desejo. Eu vou precisar para isso limpar as ideias e os sentimentos que me limitam, que me limitaram, que eu nem conheço, a maioria tu nem conhece, tá? Quando você faz uma sessão aí, tu descobre coisa que tu nem imaginava. Porque né, lá atrás você foi vendo muitas coisas também e essas coisas ficou num ponto que você nem questionou mais. Então pode sim, algumas coisas tu nem sabe, mas outras pode ser que você via. Nossa, quem trabalha não tem tempo pra maternidade. Nossa, eu quando eu crescer eu não vou querer maternidade nem pensar, não vou querer ser mãe, não vou querer isso. Por quê? Você via aquilo, cara, é muito difícil, aquilo você chegou num ponto que nem questionou mais. E aí, então, eu preciso mudar as ideias e sentimentos que estão me limitando. E aí, para que isso não venha mais à tona, né? Então, a gente passou, tudo que a gente viveu, a gente foi colocando pesos e julgamentos, com base, a gente foi muitas vezes sentando em cadeiras, que hoje eu vou viver situações para olhar lá para trás e dizer assim, eu achava que era assim que tinha que fazer, mas agora eu tô vendo que não é bem assim. A gente cai em buracos para olhar e dizer assim, fulano, sabe, eu julguei tanto você que dava sim pra dar conta, sei lá, disso e daquilo, e agora eu tô vendo, né? Tá bom, eu solto. E aí quando eu mudo isso em mim, o meu sentimento, automaticamente eu alcanço aquilo que eu quero. Exemplo, eu mesma. Quando eu era criança, eu vivia achando que a minha mãe era bagunceira, desorganizada. A minha mãe, eram 3 na casa, escadinha, ela trabalhava fora, dava conta da casa, dava conta dos 3, meu pai caminhoneiro, viajava e era ela, né? E aí eu achava a casa bagunçada, desorganizada e tudo mais. Quando eu comecei a crescer, eu comecei a ajudar. Mas aquele meu olhar, aquele meu julgamento trouxe uma ideia pra mim de que eu nunca vou ser assim. Eu nunca vou ser. Como assim? Não dá conta, não consegue, não... Meu Deus, eu vou ir pro outro lado. Quando eu cresço, eu começo a perceber, eu caio num buraco, eu sento numa cadeira de ter o meu negócio, eu ainda não tenho filhos, mas... Nem tenho ainda os filhos, nem 1, nem 2, nem 3. Mas tenho meu trabalho, tenho aí, né, a minha casa, meu relacionamento. E às vezes a bagunça tá, a casa tá assim. E aí eu sentei nessa cadeira, a vida dá voltas pra eu olhar e dizer, tá bom, né, mãe? Pra eu aqui dentro, eu dizia lá, né, que ia fazer totalmente diferente, porque você era bagunceira, você não limpava e tudo mais. Mãe, agora eu tô vendo o quanto é desafiador eu ter que cuidar da casa, eu ter que trabalhar, ter que fazer isso e dizer, tá bom, mãe, agora eu entendo.
Agora eu me libero desse julgamento e vou te liberar. Aí eu vou pro outro lado, que é às vezes eu vou ter que deixar uma baguncinha ali e às vezes eu vou conseguir organizar. Mas a gente vive situações, vem à tona situações, porque pesos e valores que eu coloquei lá atrás, eu vou precisar olhar para aquilo para eu me liberar. Fez sentido? Então, no fim das contas, o que impede a gente de arriscar é todas essas informações, né? Informações que vêm junto do medo de encontrar alguém como eu ali na frente, medo de abrir a porta e encontrar alguém que vai me criticar como eu critiquei, vergonha de dar um passo aí para abrir essa porta para ir pro outro lado e escorregar e me machucar toda, machucar as canelas, me arriscar e me quebrar toda. Vergonha de que se eu vou atravessar essa porta e eu vou para esse outro cômodo, para esse lugar que eu quero ir, e aí ele tá pegando fogo, e aí eu preciso correr e abrir outra porta e ir para outro lugar, porque esse que eu pensava não vai dar certo. No fim das contas é isso, né? A vergonha de ter que lidar com eu arrisquei, eu testei, eu fui, eu experimentei, eu queria mudar, fui lá e fiz e deu tudo errado. A vergonha de ter que dizer, eu tava aqui nesse lugar e eu só detonei ele. Eu só falei mal desse lugar que eu tava. E aí eu fui lá dizendo que eu ia arrasar daquele outro lado. E aí deu tudo errado. Então, é muito do nosso comportamento, é muito da nossa forma que a gente tá aqui que vai impedir de eu dar o passo ou não. Sim ou não? E em relação à vergonha, em relação ao medo da crítica, a gente tem que fazer um movimento de, se eu tô aqui, eu tô nesse lado aqui, né? Nesse lado da porta, eu quero atravessar essa porta, eu quero ir pro outro lado. Enquanto eu tô aqui, se eu sou grata, se mesmo estando aí uma bagunça, eu olho com gratidão, a gente não vai precisar ter vergonha de ir pro outro lado e lá, não deu certo. Só que a gente tem uma tendência, o ser humano, estavam tentando ligar, tá? A gente tem uma tendência de reclamar do lugar que a gente tá, reclamar. Nossa, esse lado tá ruim, esse lado tá isso, e aí a gente atravessa a porta e muitas vezes a gente se machuca toda lá. E não por castigo, tá, gente? É porque o meu próprio medo, eu falei tão mal desse lado, que aí eu digo, nossa, lá no lado B tem que ter alguma coisa, senão eu tô lascada, senão eu tô perdida. Lá no lado B, lá no outro lado, vai ter. E aí é parecido com a nossa história, é parecido com o que eu trago aqui, que não adianta. Só quando o passado tá em paz, o novo vai ter força. Não é a mesma coisa essa história da gratidão? Com gratidão, limpar todas as emoções que a gente tem em relação lá no passado, soltar os julgamentos, porque senão na vida a gente se lasca toda. Porque a gente não fez esse honrar, ter gratidão e tudo mais lá do nosso passado. Não é isso? Mesma coisa. Quer arriscar, se lasca. Hoje a vida muitas vezes está lascada porque... tô lascado, né? Porque lá atrás não honrou esse passado. O novo tem força quando o passado está em paz. Último ponto da nossa aula, como lidar com a vida de uma forma que faça eu ir para o novo e testar. Como lidar com a vida de uma forma que eu consiga ir para o novo e testar, e experimentar, e fazer os movimentos que eu desejo. A gente precisa entender que a vida é meio a meio. A vida é meio a meio. Pensa comigo. A vida não tem uma garantia de nada.
Não vem com uma garantia. Sabe quando a gente compra um eletro e aí tu olha lá no manual, né? Tu vê, garantia de 1 ano. Nossa, vou pagar mais e vou pegar aquela de 2 anos lá, porque, nossa, foi caro isso aqui, né? Então eu vou pegar uma garantia aí. A vida não dá garantias. A vida, todo movimento que a gente vai fazer é um teste que pode dar muito certo ou pode não dar. Pode dar, como pode não dar. É 50-50. Então, quando a gente quer ir para o novo, testar, mudar, sentir diferente, fazer algo diferente, e a gente vem com aquela ideia, tem que acertar, pensa comigo, isso não é um teste. Teste que tem que acertar, para mim não é um teste. Então, quando eu tô bem, quando eu tô positiva, quando eu tô olhando para mim, eu entendo que a vida é possibilidades. E aí é 50-50. E aí tudo bem se eu atravesso a porta e lá do outro lado tá tudo pegando fogo e tem cinzas e eu tô assim, meu Deus, isso aqui eu tenho que sair daqui. Tava lá, vim pra cá, tá um negócio, eu preciso ir para outro lugar. Eu consigo fazer isso. Sabe, eu fazer um movimento quando eu entendo que a vida é assim e ponto, não tem garantia de nada. Eu faço meus movimentos e penso, vamos lá, eu vou fazer a minha parte. E se lá, não era bem o que eu queria, eu vou pegar e mudar. Fernanda, mas como que eu vou fazer isso? Fernanda, mas eu tô pensando em casar com fulano. Fernanda, mas eu tô pensando em sair desse trabalho que eu ganho X. Eu que tô pensando em agora empreender, em ser uma consultora, em ser isso, em ser aquilo. Mas como se eu não tivesse a garantia? Gente, esse é o preço que a gente paga pela vida. É isso, a gente paga esse preço. Esqueçam vida, mundo cor-de-rosa. Esqueçam vida que vai estar sempre, né, sem essa possibilidade de haver uma contrariedade. Contrariedade é tudo aquilo que tá diferente do que eu queria. Então a vida é isso aí. É o preço da gente viver a vida. E quem falou que ali no cômodo que você quer, que você tá hoje, o cômodo que você tá hoje, o local que você tá hoje, quem é que falou que esse local é seguro? Não é seguro nada. Quem falou que amanhã você não pode ser demitida? Quem falou que amanhã você não pode acontecer um troço aí e você ser traído, der ruim aí na tua relação? Então, vamos parar com a ilusão, né, do conto de fadas, de que, nossa, eu vou agir, eu vou fazer meus movimentos, mas tem que dar certo. Isso não existe. A vida não dá garantias. Então esse é o ponto para quando eu internalizo isso, eu vou dar o meu melhor. Eu vou mexer dentro de mim, eu vou cuidar das minhas emoções, eu vou me reprogramar. Para quê? Se eu ir para aquele lado, se eu atravessar essa porta e ir para aquele local que eu quero e não for bem como eu queria, eu tô bem comigo mesma para ir para o outro lado, sabe? Saí do A, fui pro B, opa, não deu muito certo não, vou pro C. Então, é isso, sabe? É soltar os pesos e julgamentos que dentro de mim dizem assim, não, mas tem que dar certo. Não, mas vai ser a morte se der errado. Não, mas o que vão pensar de você? Não, mas o que... Poxa, paciência, se os outros vão pensar. Elimina os pesos e valores que estão aí, né, uma mochila impedindo você de fazer os movimentos. E aí é isso que eu penso da vida, tá, gente? Se tá às vezes ruim, eu já tô numa situação que eu não queria estar. Então, tipo assim, eu tô querendo aí, sei lá, tô numa relação pô,
Não tô tendo prazer, né, no sexo. É tudo, gente, é tudo, é todas as áreas. No meu trabalho, não tô me sentindo feliz, eu não tô me sentindo realizada. Por que não a gente testar, fazer um movimento? Vamos ficar aí parado? A vida é experimentação. Eu acredito muito, tá? Que nós estamos aqui por 80, 90, 100 anos para experimentar. E isso aqui é uma passagem. É uma passagem para quê? Para experimentar e para ver amor em tudo. Por que a gente tem que ver amor em tudo? Por que existe isso? Porque nós entramos nesse paradigma e a gente começa a ver um monte de dores, julgar e apontar o dedo. E aí a gente precisa ressignificar tudo isso dentro de nós. Então a vida é isso. Beleza, o que a gente aprendeu hoje, gente? O que a gente aprendeu? Vamos lá. Pesos e valores. Não é o que eu quero mudar, não é o que eu desejo, existem pesos e valores que eu atribuo a situações com base em julgamentos, padrões, causas emocionais que estão me impedindo de fazer um movimento ou de agir, enfim, o que você deseja. Tem dores emocionais devido a tudo que você viveu, as situações que aconteceram, que você deu lá atrás e que estão te travando hoje, e daí o outro ponto existe aí um medo de encontrar alguém igual a você lá atrás, né? Bateu lá na tecla. Nossa, como a minha mãe é desorganizada, como a minha mãe é desorganizada, como a minha mãe é desorganizada. Um outro lugar que eu poderia ter ido, um outro padrão que pode acontecer em alguém que tem esse julgamento, é ser uma pessoa muito cri-cri com limpeza, organização. Vai pro outro lado, por medo de encontrar alguém igual a ela, que talvez vai ter um chinelo num lugar ali, fora do lugar, e alguém vai julgar ela, né? Acha que alguém vai julgar, vai criticar. E aí vai pro lugar do perfeccionismo, vai pro lugar de, nossa, tem que ser tudo perfeito, porque senão, inconscientemente, eu tenho medo de encontrar alguém como eu, que ficou lá, né, sendo perfeccionista. Ai, por que tu não cuida desses 3 filhos, não trabalha fora e ainda não limpa a casa, não deixa lá nos trinques? Então, tudo que tá acontecendo, gente, tem aí, vocês falam umas palavrinhas, já dá pra ver os padrões que tem aí, tá? Então, esse medo de encontrar alguém igual a nós é um ponto que nós falamos. Como a gente faz para esse campo energético ele está de uma forma para que eu consiga atrair essa visão de mundo que vai fazer eu enxergar essas possibilidades de mudança, de agir, de transformação, de me arriscar, de testar algo novo, de experimentar aí trabalho, relacionamento, maternidade e tudo mais. Falamos sobre isso e falamos sobre o último ponto, que foi ali sobre como lidar com a vida de uma forma que faça eu experimentar maternidade, relacionamento, trabalho, o novo, e que faça, né? Que faça eu ter esse movimento, que faça eu conseguir ir para esse movimento. Falamos sobre isso também na aula de hoje. Gente, então, a aula vai ficar gravada, ela também tá no YouTube, tá? Tinha gente aqui, tinha gente no YouTube. E aí eu tô fazendo essas aulas nas segundas, às 19 horas. Se você quer saber mais, né, sobre esses temas, que eu garanto que sai do modelo tradicional, tudo que eu falo aqui, esteja comigo, é bastante diferente, são temas do método O Meu Resgate, para você se resgatar, para você se liberar das causas emocionais que te impedem de alcançar os teus objetivos. Desde aí, uma trava para prosperar, uma dificuldade em relacionamento, desde também ansiedade, depressão, né? O que você tem aí de trava que te impede de alcançar o que você deseja. E aí, se quiserem rever a aula, assistam aqui ou no YouTube, tá? Que tem todos os pontos sobre a aula de hoje.
Eu espero que vocês, a partir da aula de hoje, façam algumas mudanças, né? Se arrisquem, façam aí algum movimento, o que vocês desejam, de onde vocês desejam sair, que vocês não aguentam mais, qual situação aí que você gostaria de não estar mais e que tá na hora de atravessar essa porta, tá na hora de experimentar esse outro cômodo. Vamos lá, né? Então, não sei, não quero nem ver o que vai sair dessa aula de hoje, tá, gente? Que foi muito boa. E aí a gente vai se falando, tá? Então, qualquer coisa me chamem, vai ficar gravada e coloquem nos comentários o que vocês acharam dessa aula depois na gravação, tá? Se vocês quiserem, o que você aprendeu, coloca lá na aula, tá bom? Beijo, gente! Até mais!